candidato, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Pereira, aqui do canal do curso Maciel, e eu vim resolver com vocês a prova da ESA 2021, uma questão aqui de interpretação de texto. Vamos a ela então. Mas antes, é importante que você se atente ao seguinte: quando você efetuar a leitura do texto, no momento em que você estiver fazendo essa leitura, é necessário que você comece a analisar os pontos importantes. Vou destacar aqui junto com você, para que você possa me acompanhar e entender o que eu estou querendo te dizer. Vamos lá então. Texto 1 está assim, abre aspas. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Ou seja, o que ele fala aqui, olha, o uso vulgar é o uso do dia a dia, né? Como é que a gente consegue ver as histórias? Pelo início, pelo nascimento. Mas ele continua. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. Opa, sinaliza isso aqui, diferente. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto. Observação aqui também. Mais um defunto autor. Interessante, né? Para quem acampa noutro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito. O que é isso aqui, prof? Isso aqui, gente, é a introdução. Vou escrever aqui, ó, introdução. Mas no cabo, mais no final. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Então, esse trecho aqui é da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do nosso grande escritor Machado de Assis, que hoje eu tô o quê, gente? Realista, naquela fase literária. Então, vamos aqui. Número 15. O autor-personagem decidiu iniciar sua narrativa pelo fim. Nós vemos aqui no texto. Por quê? Pois, letra A. Todos gostam de ouvir sobre a morte de alguém. Presta atenção. Sempre que é próprio de uma questão de interpretação, nós temos dois pontos de análise. Primeiro ponto de análise. A interpretação, ela pode estar explícita no texto. O que isso significa? Aquele copiar e colar, sabe? Você vai ler o texto e a resposta vai estar no próprio texto, explicitamente ali. Talvez com outras palavras, a mesma ideia. Ou implícita. O que significa implícita, professora? Vamos lá. Ou então, essa forma vai estar o quê? Na sua interpretação. É o famoso infere-se que, deduz-se que. Então, aqui no número 15, nós não temos uma informação implícita. Perceba o seguinte, na letra A está assim, todos gostam de ouvir sobre a morte de alguém? Percebam só, primeira palavra de atenção, todos. Em algum momento no texto ele fala sobre isso? Não. Então, você já liga o seu alerta. Por acaso ele continua falando que todos gostam de ouvir a morte de alguém? Não, em nenhum momento. Isso aqui, gente, extrapola. Bote aí, ó. Isso aqui extrapola a ideia do texto. Próximo. Letra B. O escritor, que é escritor, sempre faz dessa forma, pelo contrário. Ele afirma que, olha, em primeiro lugar, né, as obras falam o quê, gente? Sobre o nascimento. Aqui, ó, começar pelo nascimento. Então, não é sempre. Todos não fazem dessa forma. Todos não começam pela morte. Ele vai fazer algo inusitado. Então, letra B está o quê, gente? Eliminada, porque contradiz. Vou botar aqui, olha. Contradiz a ideia apresentada. Letra C. É comum para esse tipo de narrativa? Em nenhum momento ele fala que é comum. Pelo contrário, ele fala que ele vai inovar. Ele fala o seguinte, né? Que o normal é começar pelo nascimento, mas eu vou fazer diferente. Então, não é comum. Percebam que a letra B e a letra C são muito similares. Não era comum fazer isso. Letra D. Ah, ninguém tinha feito assim antes. Observe aqui o trecho do texto, olha. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. E ele vai discorrer aqui sobre as duas motivações dele. Então, sim, né, nosso gabarito pode ser a letra D, porque ninguém tinha feito assim antes. Vamos ver a letra E para confirmar. É história de terror nossa aqui, né?
extrapolou demais. Em nenhum momento ele fala que seria de terror. Então, gente, vamos aqui ao nosso gabarito. Letra D, D de delta. Por quê? Ninguém tinha feito assim antes. Estava muito bem explícito no texto. Quando ele bota ali que geralmente começa pelo início, né? Pelo intro e tal. Só que ali não, ele falou, eu vou fazer diferente. Então, ninguém tinha feito assim antes. Perceba que eu tenho ali uma interpretação que ela está explícita. Era só você ter bastante atenção na hora de ler o texto e responder e fazer aquelas eliminações das demais alternativas. E aí, curtiu? Mole, mole, né? Foi fácil, aí foi tranquilão. Dada de bandeja pra você aí. Gente, até a próxima questão. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Meu Deus, eu falei, gente.